Meu nome é Israel Ferreira Guerra. Vou fazer uma oração aqui. El Malé Ra Shamin Sho Shen Ban Romin Han Tse Menosha Ne Shona Al Kan Fe Ha Sheshina Bema Loti Ke Do Shin U Terrorim Que Zo Ah Harakia Mazherim Eti Nismati Yolanda Gisele Neva Rony Neva Gisele Neve e Rony Neve Michele Anderson Marcelo André Félix Zuleide Shehalash Leolamo Bavur Shebeli Neder Eten Tisedaka Beadi Askarati Nismator Began Eden Terren Menushator Lashen Baal Harashamin Iastirehu Beseter Que na Favi Le Olamin Ve I Tisror Bitisror Rashaim Eti Nismator Adonai Hu na Shalator Veia Noash Be Shalom ao Miskavo Be Nomar Amém El Malé Ra Shamin Sho Shen Ban Romin Han Tse Menosha Ne Shona Al Kan Fe Ha Sheshina Bema Loti Que Doshin U Terrorim Que Zo Ah Harakia Mas Hirim Eti Nismati Vaguinho Bati Shehalsha Leolama Bavur Shebeli Neder Eten Tisedaka Beadi Askarati Nismata Began Eden Terre Menushata Lashen Baal Harashamin Iastireha Beseter Kena Favi Le Olamin Vei Itisror Bitisror Rashaim Eti Nismata Adonai Hu na Shalata Ve Tanoash Be Shalom ao Miskava Ve Nomar Amém. Ó Deus que é pleno em misericórdia e que habita nas alturas, concede descanso sereno sob as asas da divina presença, nos degraus dos santos e puros que resplandecem como o brilho do firmamento. A alma do pai, da mãe, do filho, do avô, que partiu para seu mundo supremo, porquanto comprometei-me sem promessa, doar caridade em memória de sua alma, no jardim do Éden. Seja seu descanso, por conseguiste o misericordioso ampara sob suas asas, protetora, por toda a eternidade, e ligará sua alma à corrente da vida. O eterno é sua herança, e que descanse em paz em sua sepultura. E digamos amém. El Malé Ra Shamin Sho Shen Ban Romin Han Tse Menosha Ne Shona Al Kan Fe Ha Sheshina Bema Loti Que Doshin U Terrorim Que Zo Ah Harakia Mas Hirim Eti Nismati
Suelen Fernanda, Sueli Carolina, Sueli. Ben Shehalash Leolamo, Bavur Shebeli, Ne Der Eten Tisedaka, Beadi Askarati, Nismator, Began Eden Terre, Menu Chator, La Shen Baal Harashamin, I As Tirehu Beseter, Kena Favi, Leolamin, Ve I Tisror Bitisror Rashaim, Eti Nismator, Adonai Hu na Shalator, Veia Noash, Be Shalom ao Miskavo, Ve Nomar. Amém. El Male Rashamin, Shoshen Bamromin, Hantse Menusha Neshona, Alcanfe, Rasheshina Bemaloti, Que Doshin U Terrorim, Que Zoar Harakia, Masririm, Eti Nismati, Ana e Penina, Bati, Shehausha Leolama, Baavur Shebeli, Ne Der Eten Tise Daka, Beadi Askarati, Nismata Began, Eden Terre, Menushata, Lashem Baal Harashamin, I As Tireha, Be Seter Kena Pavi, Leolamin Vei I Tisro Bitisro Rashaim, Eti Nismata Adonai Hu Nashalata, Ve Tanuash Be Shalom ao Miskava, Benomar. Amém. Ó Deus que é pleno em misericórdia e que habita nas alturas, conceda descanso sereno sob as asas da divina presença, nos degraus dos santos e puros, que resplandece como o brilho do firmamento, a alma do pai, da mãe, do filho e do avô, que partiu para seu mundo supremo, porquanto comprometei-me sem promessa, doar caridade em memória de sua alma, no jardim do Éden. Seja seu descanso por conseguir-te o misericordioso ampara sob suas asas protetoras. Por toda a eternidade ligará a sua alma à corrente da vida. O eterno é sua herança, e que descanse em paz em sua sepultura, e digamos amém. Coríntios, Corintaia, Beite, capítulo 4. Pelo que, tendo este serviço, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Elohim, mas pela manifestação da verdade. Nós recomendamos a consciência de todos os homens diante de Elohim. Mas se ainda as nossas boas novas estão encobertos, é naqueles que se perdem que estão encobertas, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz das boas novas, da glória do Messias, o qual é a imagem de Elohim. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas ao Messias Yeshua, como Senhor, e a nós mesmos como seus servos
por amor de Yeshua. Porque Elohim que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para iluminar do conhecimento da glória de Elohim, na face do Mashiach. Temos, porém, este tesouro, um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Elohim e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguindo, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre no corpo o morrer de Yeshua, para que também a vida de Yeshua se manifesta em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregue à morte, por amor de Yeshua, para que também a vida de Yeshua se manifeste em nossa carne mortal. Deste modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Yeshua nos ressuscitará, e nos com Yeshua e nos apresentará com vocês. Por tudo e por amor de vós, para que graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Elohim. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se deseja consumidor e o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atendos nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporárias, enquanto as que se não veem são eternas. Corintaia, Beti, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desde tabernáculo, se desfizer, temos de Elohim um edifício, uma casa não feita por mão, eterna no céu. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revertido da nossa casa que é do céu. Se é que estando vestido não formos achados nus. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revertido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Elohim, o qual nos deu como penhor a Ruach. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista.
Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nós esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal do Messias, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos convencer os homens, mas a Elohim já somos manifesto. E espero que também nas suas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos vós ocasiões de vós gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhamos resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Elohim, se conservamos o juízo é para vós. Pois o amor do Messias nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido o Messias segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Pelo que, se alguém está no Messias, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Elohim, que nos reconciliou consigo mesmo pelo Messias e nos confiou o serviço da reconciliação. Pois que Elohim estava no Messias, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De modo que somos embaixadores pelo Messias, como se Elohim por nós, vós, exortasse, pedimos a vós, pois, pelo Messias, que vós reconcilieis com Elohim. Aquele que não conheceu pecado, Elohim o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Elohim. Corintaia, Beit, capítulo 6. E nós, cooperando com ele, também vós exortamos a que não recebais a graça de Elohim em vão. Porque diz: no tempo aceitável te respondi, e no dia da salvação te socorri. E eis agora um dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso serviço não seja censurado. Antes, em tudo, recomendando-nos como servos de Elohim, em muitas perseverança, em aflições, em necessidade, em angústia, em açoite, em prisões, em tumulto, em
trabalho, em vigílias, em jejuns, na pureza, no conhecimento, na aparência, na bondade, na Ruach HaKodesh, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Elohim, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecido, porém bem conhecido, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecido, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. O Coríntio, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos seus próprios efeitos. Falo a vós como o meu próprio filho. Pagai a dívida que tendes comigo, expandindo seu amor em minha direção. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a transgressões, a Torá, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre o Machias e Belial? Ou que parte tem o que crê com o que não crê? E que consenso tem o Beit HaMikdash de Elohim com demônios, pois nós somos Beit HaMikdash do Elohim vivo. Como Elohim disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos disso, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz El Shaddai. Coríntios, Corintaia, Beit, capítulo 7. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purificamos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Elohim, recebendo em seus corações, a ninguém fizemos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploremos. Não o digo para vós condenar, pois já tenho declarado que estáis em nossos corações, para juntos morremos e juntos vivemos. Grande é a minha fraqueza para com vocês, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordando de alegria em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados,
por fora combatentes temores por dentro. Mas Elohim, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a vinda, mas também pela consolação com que foi consolado, e vós respeito, enquanto nós referia as suas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me alegrei. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contritou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo não porque foste contritado, mas porque foste para o arrependimento, pois segundo Elohim foste constritado, para que por nós não sofresseis danos em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Elohim opera arrependimento para a vida da alma que não está revertida, mas a tristeza do modo opera a morte. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, se serdes contritados segundo Elohim, sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo provaste estar inocente neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu, mas para que fosse manifesto diante de Elohim o vosso grande cuidado por nós. Por isso temos sido consolados, e em nossa consolação nós alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recriado por vós todos. Porque se alguma coisa me glorie de vós, para com ele não fiqueis envergonhado, mas como vós dissermos tudo com verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito se achou verdadeiro. E o seu estranhável efeito para com vocês, e mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo tenho confiança em vós. Corintaia, Beit, capítulo 8. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Elohim, que foi dada a Querilote da Macedônia, como em muita prova de tribulação, em abundância da sua alegria e sua profunda pobreza, abundaram em riqueza da sua generosidade. Porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nos esperamos, mas primeiramente
e assim se deram ao Senhor, e a nós pela vontade de Elohim. E maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavras, em conhecimento, em todo o zelo no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outro, a sinceridade de vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Yeshua, HaMashiach, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. E nisto dou o meu parecer. Por isto vos convém a vós, que primeiro começaste desde o ano passado, não só a participar, mas também a querer. Agora, pois, levai o temor à obra, para que assim como houver a prontidão neste querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Porque se a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto não para que haja alívio para outros, aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente nós, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu não sobrou, e ao que pouco colheu não faltou. Mas a graça a Elohim, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós, pois com efeito aceitou a nossa exortação, mas sendo sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós. E juntamente com ele enviamos o irmão cujo louvor nas boas novas se tem espalhado por todas as Queriloti. E não só isto, mas também foi escolhido pelas Queriloti para ser nosso companheiro de viagem no tocante a esta graça, que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para a prova a nossa boa vontade. Assim, enviando que alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outros, nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser zeloso, mas agora mais zeloso ainda pela muita confiança que vós tem. Porquanto Tito, ele é o meu companheiro e cooperador para com vocês. Quanto a nosso irmão, são mensageiros das Queriloti, glória do Mashiach. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das Querilim, a prova de vosso amor e da nossa glória a vosso respeito.
Coríntios, Corintaia, Beit, capítulo 9. Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito. Mas enviei estes irmãos a fim de que, neste particular, não se torne vã o nosso louvor a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados, a fim de que, acaso alguns macedônios forem comigo, e vós achareis desaparecido, não somente nós envergonhados, para não dizermos nesta confiança. Matitiahu, capítulo 13. Propõe-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o adversário dele e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Lhe respondeu: algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a colheita. E por ocasião da colheita, direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Propõe-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham no seu ramo. Outra parábola lhe disse: o reino do céu é semelhante ao rametis, que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Yeshua às multidões por parábola, e sem parábola nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Yeshua deixou a multidão, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus talmidim, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do Belial, o adversário que o semeou. E Satã, a colheita é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio
é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a transgressão à Torá, e lança-lo na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino de seu Pai, quem tem ouvido, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Da mesma forma é o reino dos céus. É semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao lago, e o que apanhou toda espécie de peixe. E quanto cheia, puxaram para a praia. E sentados se puseram os bons e os em cesto. Os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: entendemos. E disse-lhe: por isso todo professor da Torá, que se fez talmide do reino dos céus, é semelhante a um homem proprietário que tira o seu tesouro coisas novas e velhas. E Yeshua, tendo concluído essas parábolas, se retirou dali. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Eu, Israel Ferreira Guerra, vou publicar esse vídeo no Kawaii, no Facebook e também no YouTube. Eu tenho 42 anos.